Bom dia, pessoal. Nós vamos começar a falar agora das progressões geométricas para dar continuidade no conteúdo do primeiro bimestre. O que nós observamos aqui? Nós temos duas sequências de figuras na tela. Na primeira sequência, nós temos os ônibus amarelos. O que a gente observa? Temos um ônibus na primeira figura, dois ônibus na segunda e quatro ônibus na terceira. O que a gente observa? 2 é o dobro de 1. 4 é o dobro de 2. Agora, na próxima figura dos caminhõezinhos, nós temos um caminhão na primeira figura, 3 caminhões na segunda e 9 na terceira. Então, olha só, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Então, cada figura, a partir da segunda, é o triplo da anterior. Então, observamos, para obter na primeira sequência, a gente multiplica por 2 e na segunda sequência a gente multiplica por 3. Então, vamos à definição das progressões geométricas. Progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior com uma constante q. O número q é chamado razão da progressão geométrica. APG também é um tipo de sequência bastante presente no nosso cotidiano. Vamos ver uma situação. Em 2007, uma empresa produziu 200 mil peças de um produto. A empresa fez uma previsão de que, a cada ano, sua produção deve aumentar em 10% em relação ao ano anterior. Quantas peças serão produzidas a cada ano até 2012? Sabemos que 10% em decimal é 0,1. Assim, para determinar qual será a produção de um determinado ano, basta multiplicar a produção do ano anterior por 1,1. Por que multiplicamos por 1,1 e não 0,1? Multiplicamos por 0,1 quando queremos determinar apenas 10% de um determinado valor, ou seja, 10% de 200 mil é 20 mil. Mas eu não quero isso, eu quero saber quantos que é os 200 mil mais os 20 mil. Por isso eu multiplico por 1,1. Como queremos saber a produção no próximo ano, multiplicamos por 1,1 e obtemos o resultado direto. Então, em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, são os anos que eu quero saber a quantidade produzida. Então, eu vou pegar as 200 mil peças produzidas em 2007, vou multiplicar 200 mil vezes 1,1 e obtenho a produção estimada para 2008, que é 220 mil peças. Agora eu quero saber a produção em 2009. Então eu vou pegar a produção de 2008, que é 220 mil, multiplicar por 1,1 e vou obter 242 mil peças. Agora, para obter a produção do ano de 2010, eu multiplico a produção de 2009, que é 242 mil, vezes 1,1 e vou obter 266.200, que é a produção no ano de 2010. Para a produção de 2011, eu vou pegar 266.200, multiplicar por 1,1 e obter a produção de 2011, que é 292 mil peças e 820. Para a produção de 2012, vou multiplicar 292.820, que é a produção de 2011, vezes 1,1 e obtenho 322.102 peças. Então, observe, eu sempre peguei a produção do ano, multipliquei por 1,1. Então, o que nós temos aí? Uma multiplicação que para obter cada termo, eu multiplico o anterior por 1,1. Então, nós temos aí uma progressão geométrica cuja razão é 1,1. Assim, obtemos a sequência, que é 200 mil, 220 mil, 242 mil, 266.200,
292.820 e 322.102. Se eu continuar multiplicando, se eu quiser saber a produção de 2013, eu pego a produção de 2012 e multiplico por 1,1 e assim sucessivamente, que é uma progressão geométrica. Vamos voltar à sequência das figuras do início desta apresentação. Lembra das figuras que nós tínhamos? Então, na primeira sequência, nós tínhamos na primeira figura um ônibus, que vai ser o nosso primeiro termo, que nós vamos chamar de A1. A1 vezes 2, eu obtenho o A2. 1 vezes 2, 2 ônibus. Então, esse vai ser nosso termo A2. Multiplicando por 2, eu vou obter o terceiro termo, que é 4, certo? Então, basta eu ir multiplicando por 2 para obter o termo. Observe que cada figura a partir da segunda é o dobro da anterior. Portanto, para obtermos a próxima figura A4, basta multiplicar o A3 por 2. Então, se eu multiplicar o nosso A3 por 2, eu vou obter 8 ônibus. Então, o nosso A4 vai ser 8. Viram como é simples? Basta, para eu determinar os termos, eu vou multiplicando sempre pela constante. Essa constante, que no caso, para esse exemplo, é 2, chama-se razão da progressão. Agora vamos observar a outra sequência. Na primeira figura tínhamos um caminhão, que vai ser o nosso A1. Eu multiplico por 3, obtenho a segunda figura, que vai ser o nosso A2, que vai dar 3. Multiplicando por 3, eu vou obter 9, que vai ser o nosso A3. Se eu quiser obter a próxima figura, o que eu devo fazer? Eu vou multiplicar para obter o A4 por 3. Então, vezes 3, eu vou ter 27. Então, nós temos aí uma progressão geométrica, cuja razão vai ser 3. Então, esse vai ser o nosso A4. A representação da progressão geométrica é a seguinte. A gente vai chamar os termos de A1, A2, A3, AN, assim como nós fizemos para as progressões aritméticas. Nós temos o primeiro termo A1, segundo termo A2, terceiro termo AN, terceiro termo A3, até um termo AN qualquer. Então, N representa a quantidade de termos, assim como tínhamos. Então, A1 é o primeiro termo da PG, N é o número de termos da PG, AN é o último termo da PG, ou termo procurado, ou enésimo termo, que é a razão da PG. Então, na progressão aritmética, a razão nós representamos por R. Já na geométrica, a razão nós vamos representar por Q. Nós chamamos de Q pelo seguinte: a razão Q de uma PG pode ser obtida através do quociente de qualquer termo a partir do segundo, pelo seu antecessor. A fórmula para encontrar a razão de uma PG pode ser representada por Q vai ser o A2 dividido por A1, ou eu posso pegar o A3 e dividir pelo A2. Então, Q vem de quociente. Quociente é o resultado da divisão, tá? Na progressão aritmética, nós usamos R. R é o resultado da subtração, porque para eu obter a razão, eu pego o A2 menos o A1. Por isso, R de resto. Continua no próximo vídeo.